Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm, mais especificamente sobre o conceito da primeira lei de Ohm, sobre as definições, certo? A primeira lei de Ohm tem esse nome graças ao físico alemão chamado Georg Simon Ohm, em que ele estudou algumas propriedades características de materiais condutores, certo? A gente sabe que para a corrente elétrica fluir, ela precisa de um meio, ou seja, de um material que conduza essa corrente elétrica. Só que, por mais que o material ele seja um facilitador ou um condutor de corrente elétrica, os elétrons, né, que transportam a energia elétrica, eles vão encontrar certa resistência quando passam por condutores, porque esses condutores eles vão ter átomos, né, matéria, e essa matéria vai ocupar espaço, logo vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, a gente pode chegar à seguinte definição sobre o que é uma resistência elétrica. A resistência elétrica é a dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica pelo condutor. Ou seja, quanto mais difícil for passar a corrente elétrica, ou seja, menos amperes passar pelo condutor, logo maior vai ser a resistência. Tá? Então essa charge ilustra bem aqui mais ou menos como o que seria resistência elétrica. Né? A gente tem um condutor, a tensão tentando passar a corrente elétrica os amperes e a resistência dificultando essa passagem da corrente elétrica, certo? E aí Simon Ohm ele fez o estudo e hoje em dia a gente tem vários resistores. Talvez o mais comum seja o resistor das lâmpadas incandescentes, né? Que hoje em dia no Brasil são proibidos o uso de lâmpadas incandescentes, né? Que tem um filamento que é um resistor, né? Outro exemplo de resistor seria o resistor do chuveiro elétrico, né? Então, um exemplo são duas molas, né? Então são dois resistores elétricos. A gente tem exemplo do resistor cerâmico, né? Que é o resistor usado em circuitos elétricos, ou até aqui para esquentar água, né? Aquele ferro de esquentar água. Quando a corrente elétrica passa, ele oferece uma certa resistência da passagem elétrica. Esses resistores eles vão ser simbolizados de duas maneiras. A mais comum é essa daqui de baixo, que é a linha em forma de serra, né? Então é mais comum de se ver, mas você também pode encontrar essa outra forma de simbolizar a resistência elétrica em um circuito elétrico, né? Então vamos tentar ver como é que Ohm ele chegou a essas conclusões, certo? Primeiro, ele utilizou um circuito elétrico em que tinha uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão gerava uma corrente elétrica, certo? E aí ele tinha um resistor R aqui qualquer. E quando ele alterava a tensão, a corrente elétrica também se alterava. Só que a tensão e a corrente elétrica elas se alteravam de forma linear, ou seja, quando a corrente elétrica dobrava, quando a tensão dobrava, a corrente elétrica também dobrava. Quando a tensão triplicava, a corrente elétrica também triplicava. E assim sucessivamente. Então, a partir desses experimentos, Simon Ohm chegou à seguinte conclusão: que a resistência ôhmica ela é invariável, ou seja, a tensão elétrica e a corrente elétrica elas crescem ou decrescem de maneira linear, certo? Isso aí é certo e é válido apenas para resistores ômicos, porque em materiais semicondutores, né, essa lei que é conhecida como lei de Ohm ela não funciona, certo? E aí a gente chegou à seguinte equação matemática, né? R é igual a V sobre I, onde R representa a resistência elétrica, V a tensão elétrica e I a corrente elétrica em amperes. O símbolo dado para a resistência elétrica é esse símbolo aqui que parece uma ferradura de cavalo, mas na verdade é a letra grega ômega, né? Então um resistor é representado por essa letra ômega e a sua unidade de medida é o ohms, né? Então o resistor pode ter 1, 10,
100 ou até 1000 ohms, né? Até o próximo vídeo, onde a gente vai explicar melhor as questões de resistência elétrica que caem no Enem, né? É um dos assuntos mais abordados no Enem e em vários concursos onde cai física, né? Um forte abraço e até o próximo.